A paz do Senhor, queridos professores. Estamos de volta para mais uma pré-aula da nossa Escola Dominical para Adolescentes e Pré-Adolescentes. É a parceria da Escola Dominical com o nosso PEC-TEAM, o nosso programa de educação cristã continuada. E que bom estar em sua companhia. Me chamo Marli Ferreira, para quem ainda não conhece aqui o canal, e estamos aí como professoras da classe dos adolescentes e vamos começar a nossa aula de número 11, tá bom? Então, sem demoras, vamos começar. Como vocês sabem, nós estamos aqui com a nossa revista de estudo sobre o livro de Ezequiel, né? Que tem como tema aqui embaixo, Ezequiel, Deus levantou um sentinela. Já estamos na lição número 11, estamos quase finalizando mais um trimestre e grandes coisas temos aprendido e hoje também não vai ser diferente. Então, vamos estar começando o nosso estudo de número 11, com o tema Fim dos Tempos, o grande duelo. Você vai estar acompanhando nos slides que vai estar aparecendo no vídeo, professor. Tá? Nosso versículo-chave de hoje, da lição de hoje é: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Ezequiel, capítulo 39, versículo 21. A nossa verdade prática. Deus é soberano sobre todas as forças e garante a vitória final do seu povo. O mal será derrotado e a glória pertencerá somente ao Senhor. Para ler e estudar, você vai estar se dedicando durante a semana nos capítulos 39 e 38 e 39 para ter mais para você se aprofundar mais no conteúdo da lição. Só que o para ler e estudar, você vai enfatizar apenas o capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 16. Ok, professor? Os objetivos da lição de hoje, professor, é explicar o significado profético da guerra de Gog e Magog, que vamos estar aprendendo no decorrer do estudo. Mostrar que Deus permanece soberano sobre todas as nações e poderes. E reforçar a esperança cristã na vitória final de Cristo e no derramar do Espírito Santo. Então, esses são os objetivos que no final da aula, os seus alunos precisarão entender esses 3 objetivos da lição de hoje: explicar, mostrar e reforçar. Então, dentro dos 3 tópicos vai estar esses objetivos para o seu aluno entender, tá? Hoje nós não vamos ter dinâmica, vamos ficar apenas com o Fique a Dica, tá? Para poder introduzir a lição de hoje. O Fique a Dica, ele diz assim, ó, você vai começar com uma pergunta para os seus alunos, para começar o momento de interação na classe. Você vai perguntar: você já se sentiu em uma luta tão grande que parecia impossível vencer? E é o momento que você vai falar para os seus alunos refletirem sobre isso. Quem sabe eles possam ter conhecimento da mãe, do pai, que passaram por alguma situação, uma luta difícil, que aos olhos dele era impossível vencer. E eles podem estar trocando ideias, né, tanto você quanto os alunos, e também entre si, né? Então, sempre vai ter alguém que vai ter algo para contar. Aí você deixa rolar a conversa e depois de você deixar com que cada um fique à vontade para falar, você vai depois dizer para eles: Ezequiel viu uma batalha gigante, com inimigos por todos os lados, mas Deus entrou em cena e virou o jogo. Hoje vamos entender que o Senhor continua lutando por nós e que, no fim, ele sempre vence. Então, basicamente, essa vai ser a introdução para a nossa aula de hoje. Como vocês sabem, cada lição, cada estudo que nós trazemos aqui tem 3 tópicos.
Então, os tópicos da nossa lição de hoje, você vai estar acompanhando aí nos slides. O tópico 1 fala Gog planeja contra, que vai do capítulo 39, do versículo 2 ao versículo 16. E vamos ter 3 itens, 3 pontos que vamos estar explorando nesse tópico 1 aí. O tópico 2 fala, mas Deus responderá, que vai do capítulo 39, do versículo 16 ao versículo 23. Também vamos explorar 3 pontos nesse tópico 2. Tópico 3, spoiler. Ele vencerá. Vai do capítulo 39, do versículo 21 ao versículo 29. Também teremos 3 pontos a explorar. E só para, nesse último tópico aí, terceiro tópico, fala sobre spoiler, ele vencerá. As pessoas também saber o que é spoiler, ele vencerá. No caso, spoiler, vamos dar um exemplo aqui, lançamento de um filme. Tem um filme que você está vendo o trailer dele, que ele vai sair no cinema, vai ser lançado e tal. Só que, de repente, esse filme ele cai na internet e alguém vê na sua frente esse filme que você ainda não viu. E alguém chega contigo e fala o que vai acontecer naquele filme, o que vai acontecer lá no final. Vai falar, esse aqui é o ator principal, a atriz principal, mas no final ele vai morrer. Ou seja, essa pessoa, ela está fazendo um spoiler, ela está falando para você o que vai acontecer naquele filme, mesmo que você ainda não tenha visto. Então, isso aí é basicamente esse exemplo de spoiler. Então, aqui nesse spoiler, a gente vai justamente dar o exemplo, vamos já falar sobre a vitória final do nosso Senhor Jesus, só para a gente estar por dentro da linguagem de hoje, tá? Então, acompanhe a introdução. Ezequiel, capítulo 38 e 39, falam de uma batalha gigante que ocorrerá nos últimos tempos. A guerra liderada por Gog. Gog, que é o rei de Magog, ou seja, Gog representa um líder e Magog representa um lugar, ou seja, Gog, rei desse lugar chamado Magog, tá? Um inimigo, ou seja, Gog, um inimigo que junta várias nações para tentar destruir Israel. Mas o Senhor vai entrar em cena, sendo o livramento do seu povo. Ele derrotará os inimigos, mostrando ao mundo que a glória e o poder são dele. Depois dessa vitória, vem restauração, paz e o derramamento do Espírito de Deus sobre o povo. Então, essa é a nossa introdução. Vamos para o tópico 1, professor. Acompanhe aí no slide. O ponto 1 quer dizer, porque o tópico 1 é Gog planeja contra. O ponto 1 é convoca suas tropas. Você vai ler o versículo 2, que diz assim, do capítulo 38. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Então, aqui a gente vê o Senhor chamando Ezequiel para profetizar justamente contra esse líder, chamado Gog, que era rei de Magog, tá? Então, Deus manda Ezequiel profetizar contra esse líder. Então, observe aí no telão, no slide, que você vai estar observando aí essa imagem desse líder, Gog. Aí fala aqui, olha, Gog é um vilão que do nada aparece na história para causar, né? Ele vem da terra de Magog. E o que é essa terra de Magog? É a união de povos do norte para atacar Israel. Então, Magog representa isso, tá bom? Representando a união de povos do norte para atacar Israel. Então, aqui a Bíblia, observa aí no slide, a Bíblia cita essas nações. Então, observa aí no gráfico, no slide, Israel no centro. Você vai ver em cima a Pérsia, hoje a atual Irã. Você vai ver em cima, do outro lado, Cuxi, atual Etiópia. Abaixo, Put, atual Líbia. Meseque e Tubal, atual Turquia. Então, esses povos são do Oriente Médio, né? Hoje,
Aí, quando você ouve falar do Irã, nós lembramos do que está acontecendo no cenário político, no cenário territorial aí fora, no Oriente Médio, né? Está tendo uma guerra aí fora. E quando você ouve aqui a palavra Irã, você até pensa, né, que possa ser algo que aconteceu lá no passado, mas lembre que isso aqui são profecias que elas servem para determinado tempo, muitas vezes para o tempo daquele povo que ali viveu, mas também tem um restante dessa profecia que vai se cumprindo ao longo do tempo, tá? Então, aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Aos poucos, nós estamos vendo as profecias que aqui na palavra de Deus estão escritas, se reveladas, acontecendo, gente. Então, aqui só confirma que a palavra de Deus é verdadeira, tá? Então, você observa aí que essas nações, elas ficam contra Israel e querem atacar a nação de Israel, ou seja, uma coalizão global contra o povo de Deus, né? Mas, mais do que lugares no mapa, Gog simboliza tudo que se levanta contra Deus e o seu reino. Então, observe aí, olha, o que representa esse líder Gog? Simboliza tudo que se levanta contra Deus e o seu reino, ou seja, sistemas, ideologias, culturas que tentam apagar a fé e calar a verdade. Hoje nós estamos vendo isso acontecendo não só aqui no Brasil, mas em toda parte do mundo. Você vê esses sistemas se levantando, sistemas mundiais, ideológicos. Você vê hoje muitas leis ideológicas, culturais, tentando calar nossa fé, tentando colocar, jogar por água abaixo tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina como verdade, como os princípios que regem uma sociedade e uma família. Então, é dessa forma também, hoje o Gog é isso. Aqui o Gog é símbolo de tudo que se levanta contra Deus e o seu reino. Então, o Gog hoje está envolvido nos sistemas mundiais, sistemas ideológicos e também nas culturas, tentando calar a nossa fé e as verdades da palavra de Deus, tá? No fim das contas, sempre haverá oposição à fé. No fim das contas, sempre haverá oposição à fé, mas quem está com Cristo não precisa temer, porque o final da história já foi escrito por ele. Ele vencerá. Então, esse foi o ponto 1 da nosso tópico 1. Vamos para o ponto 2 do tópico 1. Ponto 2, o inimigo joga sujo. O versículo 10 do capítulo 38 diz assim, professor: assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mal desígnios. Aqui nesse slide do ponto 2, você vai ver aqui, olha. O plano de Gog é um tipo de ataque surpresa covarde. Então, olha aqui. Qual era o plano de Gog? Era fazer um ataque covarde e surpresa. Mas de surpresa não teria nada, né? Se é covarde, então não seria surpresa. Seria terror. Ele vê Israel sem defesa. Observa que, quando você for ler o capítulo 38, lá vai descrever um pouco do cenário de Israel, que está voltando, mas só que as muralhas, elas não estão erguidas. Então, isso é uma nação estar sem a sua proteção, sem a sua defesa. Então, é justamente isso que Gog ele vê. Ele vê Israel sem defesa, então ele imagina assim, observe aí no balão o que ele imagina. Agora é a minha chance, ou seja, essa é a oportunidade que eu tenho de atacar e ser vitorioso, né? Porque ele viu a nação de Israel sem defesa nenhuma.
no sentido material, né? Mas observem também que nada foge ao controle de Deus. O mal só vai aonde Deus permite. Olha aí, professor. Nessa hora, você vai até poder contar, dar exemplos, até da própria história de Jó, né? O diabo ali, ele foi tocando nas coisas de Jó, mas tudo foi com permissão de Deus. Deus falava, olha, pode tocar nos bens dele. Ele só agia quando Deus permitia, ou seja, nada foge ao controle de Deus. O mal só vai aonde Deus permite. Deus, ele conhece a nossa vida. Ele conhece as nossas limitações. Jamais Deus vai colocar algo sobre nós que a gente não consiga suportar. Porque ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe até onde é o nosso limite, né? Então, nada foge ao controle de Deus. Então, acaba que o clima tenso vira palco para Deus mostrar que realmente manda. Do mesmo jeito, as crises que enfrentamos não são por acaso. Observa aí que Deus usa até o caos aí, olha aí. Muitas vezes você pode estar passando problemas na sua família, problemas na escola, problemas lá no trabalho, que você pensa que está tudo virado de cabeça abaixo, uma confusão só. Mas, muitas vezes Deus usa isso, usa até o caos para fortalecer a nossa fé e revelar naquela situação, ele revela a sua glória e o seu poder, tá? Ponto 3 diz assim: a hora da batalha vem aí. A hora da batalha vem aí. Versículo 16: e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te conta a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Aqui nesse ponto 3, professor, mesmo sem data marcada, acompanhem no slide, mesmo sem data marcada, a maioria dos estudiosos acha que Ezequiel está falando da batalha do Armagedon. Então, observe, acompanhe no slide, que essa batalha ela vai acontecer lá quando Jesus voltar, tá? Então, a batalha do Armagedon, um momento tenso no fim dos tempos. Olha aí, acabei de falar. As expressões usadas aqui, fim dos anos e últimos dias, ela deixa claro que esses acontecimentos estão ligados ao fim da grande tribulação e ao retorno de Jesus em glória. Observe aí embaixo a grande tribulação e o retorno de Jesus em glória, tá? Então, observe aqui que João ele afirma lá em Apocalipse, capítulo 20, ele mostra que Gog e Magog eles tentam se levantar contra Deus, mas aí o fogo desce dos céus e acaba com tudo. Ou seja, Jesus vence sempre. Ou seja, ele está no controle de todas as coisas. Então, nós terminamos o tópico 1. Vamos para o tópico 2, professor, que fala assim: mas Deus responderá. Deus responderá. Vai do versículo 18 ao versículo 23 do capítulo 38. Diz assim o versículo 16: assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Então, Deus aí está usando Ezequiel para estar falando com Gog, né? Então, vamos observar aqui, nesse ponto aí no slide, Ezequiel mostra que Gog arma todo o plano, olha aí.
Gog, ele arma todo o plano, mas ao mesmo tempo é Deus quem permite que tudo aconteça. Olha aí. Ezequiel lhe mostra que Gog ele está planejando, está armando, mas aqui a gente vai ver que Deus é quem permite que tudo aconteça. Vamos estar lembrando lá da história de Jó, né? Que Deus ele permite, vai permitindo até certo ponto. Então, lembramos aí que ele continua no controle de tudo. Ele deixa as pessoas agirem com liberdade, né? Ele já tinha mostrado isso antes. Ele já tinha mostrado isso antes. Esses planos aconteceram tanto com a Assíria e também com a Babilônia, os caldeus. Você pode acompanhar em Isaías capítulo 10 e também em Abacuque capítulo 1, sobre esse plano, sobre essa armação, os planos do inimigo, né? Então, Gog age por ganância e poder. Então, esse líder, Gog, ele age por ganância e poder. Mas Deus vira o jogo e usa tudo para mostrar o quê? A sua glória e a sua santidade. O inimigo acha que está vencendo, mas Deus só está preparando o palco para a sua vitória. Então, esse foi o ponto 1 do tópico 2. Vamos para o ponto 2 do tópico 2, tá? O ponto 2 diz assim: Deus, eles mesmos se destroem. Versículo 21 do capítulo 38. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então acompanhem. Aí no slide que eu coloquei essa imagem aí de confusão, né, de briga. Então aqui, ó, um dos momentos mais intensos desse juízo é quando Deus faz os inimigos se virarem uns contra os outros. Confusão é tão louca, né? Lembrando dos adversários de Gideão, eles se destroem sozinhos. Não só de Gideão, mas temos alguns outros relatos na Bíblia também, que lá mesmo até no tempo de Samuel como juiz, quando ele ora e o povo vai para a batalha, e ali Deus troveja naquele lugar, e os inimigos ficam confundidos. Continuando, então esse foi o ponto aqui, para a gente lembrar da história de Gideão, né? Dos seus adversários, que Deus fez com que eles se destruíssem sozinhos. Então, continuando. Então, isso nos mostra, professor, que o mal sempre carrega a sua própria queda. O mal, ele sempre vai carregar a sua própria queda. Ao decorrer do tempo, na história, nós vimos vários impérios e sistemas que zombaram de Deus, mas caíram do nada. Mas por quê? Porque foram zombar de Deus. E a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Aquilo que eu me plantar, isso ele vai colher. E você pode também ver até alguns relatos no YouTube de pessoas que zombaram de Deus. O mais conhecido, você pode ver a história do Titanic, né? Que o criador que arquitetou aquela grande embarcação, né, magnífica, disse que nem Deus afundaria o Titanic. E você vê que esse fato ocorreu e tem até o filme relatando os acontecimentos, né? Então, nós podemos afirmar sem medo, professor, que Deus é o justo juiz e sempre coloca os orgulhosos no chão na hora certa. Temos que ter cuidado com o orgulho, né? Porque Deus ele abate os orgulhosos. Então, esse aqui foi o ponto 2 do tópico 2. Ponto 3, professores. O ponto 3 diz assim: e todos saberão quem ele é. O nosso versículo 23 diz assim, do ponto 3. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darão a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então observe aqui, professor, que a vitória sobre Gog não será só para salvar Israel. Observe aí. É também para mostrar quem é Deus. E quem é Deus, professor? Aqui nós observamos que Deus ele é
poderoso, ele é santo e ele é glorioso. Então, não será só para salvar Israel. Aqui Deus ele vai mostrar o seu poder, a sua majestade e a sua grandiosidade na história, tá? Então, do mesmo jeito que vencemos algumas batalhas da vida, não é para se achar o super crente. Nós, como cristãos, passamos por muitos momentos difíceis na vida, mas nós colocamos em Deus a nossa confiança e não na nossa força. Então nós não podemos ter um sentimento de nós nos acharmos o super crente. Não é uma procedência correta de cristão. É sempre reconhecer que Deus ele tem sido fiel em nossas vidas. Nossas vitórias são pela graça. As nossas vitórias elas são pela graça e não troféu de ego, para a gente se achar, querer se aparecer. Não. Então, quando Deus te dá a vitória, é porque Ele é bom, Ele é poderoso e Ele é digno de todo louvor e toda a glória. Então, esse foi o nosso ponto 3. Vamos para agora o último tópico da nossa lição. Tópico 3. Spoiler. Ele vencerá. Então já estamos no capítulo 39 e o texto base é do versículo 21 ao 29. Então o versículo 21 diz assim, do ponto 1. O ponto 1 nos fala assim, se revelando em glória. Se revelando em glória. O versículo fala, manifestarei a minha glória entre as nações. E todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. Ali, a minha mão, a mão de Deus, né? Poderosa. Então, nesse ponto 1 aqui, professor, Ezequiel 39 mostra a batalha final entre Deus e o mal. Acompanha aí no slide. Gog vem com tudo para destruir Israel, mas Deus ele entra na cena com seu poder. Nenhuma estratégia humana salva o povo, só o poder sobrenatural do Senhor. Então aqui ele quer dizer que pode haver estratégias, pode ter armamento, tantas coisas que para uma guerra, mas isso não vai salvar o povo. Quem vai salvar o povo é o poder sobrenatural de Deus, tá? Então, o mal aqui vai ser derrotado de vez e todos vão ver a glória de Deus. O evangelho ele vai continuar sendo pregado nos nossos dias, isso está acontecendo, né? E também, através da propagação do evangelho, nós continuamos mostrando a glória de Deus. Quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa ela é curada, quando acontece um milagre, a glória de Deus está se manifestando também nos dias atuais. Não foi só naquele tempo lá. Deus ele continua tendo vitória sobre nossas vidas. Então esse foi o ponto 1 do tópico 3. Ponto 2, professor. O ponto 2 diz assim, Israel arrependida. Vai do capítulo 39 e o versículo 22, que diz assim, versículo 22. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, Israel tinha se afastado de Deus. Observe aí a imagem no slide, né? Israel virou as costas, virou os seus olhos, né? Deixou Deus de lado. E vocês sabem que nós aprendemos no início da lição que a consequência de Israel abandonar e se afastar de Deus foi o cativeiro. Então, muitos olham esse cativeiro como castigo, mas o castigo que eles pensavam que era castigo, na verdade, era Deus tratando o povo de Israel, Deus trazendo de volta o povo para o caminho certo. Então era esse que era o tratamento que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E muitas vezes o povo ele não entendia. Então com a gente também acontece a mesma coisa. Quando nós erramos, nós saímos do centro da vontade de Deus, queremos fazer as nossas próprias vontades. Alguns perrengues, eles
aparece no meio do caminho. Era como se fosse uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho, ou seja, essas pedras são os perrengues, ou seja, são as consequências. São as consequências dos nossos atos. E muitas vezes nós precisamos nos arrepender para nos acordarmos e sermos restaurados. Então, Deus ele sempre nos oferece a chance de um novo recomeço. E esse recomeço é arrependimento para nós nos voltarmos para Ele. Então, esse foi o ponto 2. Ponto 3, professor, para finalizar. Espírito Santo presente. Então, aqui fazendo capítulo 39, versículo 29, que diz assim: Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, aqui nesse ponto, para nós estarmos finalizando, professor, o auge, observe aí no gráfico, o auge, qual era o auge da promessa? Qual era o auge da promessa? Então, o auge da promessa era o seu espírito sendo derramado sobre o povo. O Espírito de Deus sendo derramado sobre o povo, né? Então, analise aqui que não era só sobre terra ou política, ou seja, não era só uma guerra territorial sobre poder, mas também era algo espiritual, era uma mudança de dentro para fora, era o derramar, era o mover de Deus que iria restaurar a nação de Israel para viverem de uma forma que viessem a agradar a Deus. É isso que Deus está aqui falando. Então, o que o homem não consegue, o Espírito faz. Muitas vezes nós queremos mudar situações com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para pregar, para falar, anunciar. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, tá? Então, hoje essa promessa já está rolando. A promessa continua rolando, né? O Espírito Santo hoje, ele habita em mim e em você. Ele habita nos adolescentes, habita nas crianças, em homens e mulheres, quando se permitem serem usados por Deus. Então, quando nós somos usados e guiados, deixamos o Espírito Santo ele habitar em nós, nós somos guiados por ele, nós somos fortalecidos por ele, nós somos transformados por ele. Então, olha aí, professor, a grandeza dessa promessa que se estende até nós hoje. Então, a igreja de hoje, ela, como de antigamente, hoje também não é diferente, a igreja não vive de força humana. A igreja vive do poder real do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu na igreja primitiva e é assim que tem que continuar até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, observe aqui, sem ele a gente até se move, mas não vive de verdade. Então, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, finalizamos aqui o estudo, agora vamos para o Mandando a Real. A realidade é que as maiores batalhas da vida são espirituais, não contra pessoas. Por essa razão, quem se mantém firme com Deus vence no combate contra o mal. Cada luta é uma oportunidade de demonstrar ao mundo a soberania divina e a certeza de que Ele nunca perde uma batalha. Deus ele está no centro de tudo, no controle de tudo, então Ele tem poder para vencer grandes batalhas. E vamos para o Responde Aí. Primeira pergunta do Responde Aí, professor. Quem é Gog e o que ele representa? Nós aprendemos aqui no decorrer do estudo, tá? Número 2, o que a guerra de Gog e Magog representa para Deus? E a pergunta número 3, qual é a promessa final de Deus após a vitória? Acabamos de estudar essa parte aqui no último tópico da nossa lição, né? Qual é a promessa final de Deus após a vitória? Então, você interage com os seus alunos, professor, ora com ele, ministra a bênção, ministra o derramar do Espírito Santo para que eles possam ser
cheios do poder de Deus e levar boas novas de salvação aos seus colegas, né? Então você finaliza a hora, profetiza sobre a vida deles e que você possa ter amanhã uma aula abençoada na direção do Espírito Santo de Deus. E também já aproveito pedindo para que você possa estar continue acompanhando o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, curta os vídeos, porque é importante você curtir. Se você tiver dúvidas, faça seus comentários também para nos dar esse apoio lá. Vai estar disponível também pelo WhatsApp os slides que você está acompanhando no telão do canal, tá? Então que Deus ele possa lhe abençoar e até a próxima aula. Tchau, tchau!